E eu falo agora de um assunto muito interessante que é abordado aqui no 6º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, a respeito de preservação, conservação da fauna e associar isso ao trabalho, à produção rural no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Leandro Silveira, ele é que é do Instituto Onça Pintada, e vai falar um pouco a respeito dessa iniciativa, primeiramente. Leandro, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. Como é que começou esse trabalho? O que inspirou começar essa atividade no Instituto Onça Pintada? Então, o Instituto Onça Pintada foi criado em 2002, a sede é em Goiás, mas a gente tem atuação em todo o Brasil. E a maior demanda da espécie é conhecer como que ela vive em área de produção, ou seja, fora das reservas, né, nas áreas de propriedade privada. Porque a gente sabe que só as áreas protegidas do Brasil, os parques nacionais, não é o suficiente para garantir a espécie. Então, ou seja, nós vamos precisar do produtor rural aliado a qualquer estratégia de conservação. Então, o Instituto ele nasceu com o objetivo de conhecer o que essa espécie precisa para viver nessas áreas de produção. Leandro, em relação a essa iniciativa, esse trabalho, hoje, o que nós sabemos a respeito do animal, da onça pintada, que tem servido como subsídio para as atividades na produção rural brasileira e para entender que precisa dessas áreas também privadas? Bem, o que a gente sabe com certeza é que, sem aliar a nossa estratégia de conservação com o produtor rural, a onça pintada não tem chance fora da Amazônia. Tá? Mais de 80% das áreas protegidas fora da Amazônia, elas são muito pequenas para manter populações viáveis. Ou seja, eu preciso dos produtores rurais e das suas áreas ligando essas populações. Então, ou seja, primeira coisa, nós como conservacionistas, é reconhecer que o produtor rural é o maior aliado. Ele não é um problema, ele é a solução para a onça pintada. A outra coisa que a gente tem que reconhecer é que a onça pintada em área de produção pecuária, ela gera, em muitos casos, prejuízos. E esse produtor rural que sofre com prejuízos e que tenta sanar esses prejuízos com as técnicas disponíveis e não consegue, ele tem que ser compensado de alguma forma. Senão não é justo, senão o cenário não é justo. A gente quer conservar uma espécie que causa prejuízo para o produtor e não compensá-lo. Então nós temos que arrumar um mecanismo de compensá-lo. Ele tem que ser compensado por manter esse animal que a gente sabe que gera custos. Essa seria uma preservação de interesse social total, nacional, e aí isso tem um custo para ser mantido. Qual que seria uma situação ideal, ou próxima do ideal pelo menos, que pudesse trazer conservação, aliar conservação com a produção rural brasileira, sem atrapalhar também o interesse agropecuário, as atividades em fazenda? Então, é um assunto, vamos dizer assim, é uma pergunta grande e complexa, mas se eu fosse responder em relação à onça pintada, primeiro a gente reconhecer o seguinte: se ela foi considerada formalmente pelo Ministério do Meio Ambiente como símbolo da biodiversidade, tá? Se ela é um ícone internacional para a conservação, se ela é um ícone internacional da sustentabilidade, ela é reconhecida como isso. E se a gente dá esse valor, a gente tem que reconhecer que a gente tem a obrigação de arcar com os custos de manter esse animal. Então, se a gente reconhece que tem custo, a gente dá esse valor, por que a gente não rateia essa conta? A gente tem que aprender a fazer isso com a biodiversidade do mesmo jeito que a gente faz com os pagamentos para florestas em pé, para crédito de carbono, sequestro de carbono, pagamento por água. Por que a gente não paga pela biodiversidade? Porque a gente não cria mecanismos de pagamento para quem conserva a nossa biodiversidade. Isso está previsto no nosso Código Florestal. Precisa ser regulamentado ainda o pagamento, mas está previsto, porque já reconhecemos que é significativo e que é uma obrigação nossa, moral, de manter essas espécies que, mesmo causando prejuízo, precisam ser preservadas. Então, está na nossa mão como pesquisadores, mas está na mão dos políticos, dos gestores públicos e de ajudar o produtor rural que está fazendo a sua tarefa de casa. Senão, a gente cria um cenário de injustiça. A gente passa uma regra de obrigações para o produtor rural, quer que ele cumpra, e quando ele cumpre, ele leva prejuízo, e a gente fala, olha, você vai arcar com prejuízo. Isso não é justo. Nós temos que arrumar um mecanismo de compensá-lo. Esse é um desafio.
Para encerrar, Leandro, e até com uma provocação aos representantes públicos, há algum projeto, alguma iniciativa na Câmara Federal, no Senado, que vise ou que esteja enxergando essa questão que, como você disse, está prevista no Código Florestal Brasileiro? Infelizmente, não. Não que a gente tenha conhecimento, não tem nada em andamento nessa ótica. E é uma coisa que não faz sentido. Nós somos um país da mega diversidade, né? Nós temos muito orgulho das nossas florestas, de falar o tanto que a gente tem de área preservada, mas a gente esquece que o que mantém essas áreas preservadas, a parte funcional dessas florestas, é a fauna. Então não existe floresta sem fauna. A fauna que está ali polinizando, dispersando semente, predando, mantendo aquele equilíbrio. E a gente não pode esquecer da fauna. Então a fauna precisa ter o valor. A nossa fauna não pode ser tratada como praga agrícola ou praga da pecuária, como a onça. Ela tem que ser tratada como um ativo que a gente tem que ter muito orgulho dele. E ele, às vezes, vai custar, vai ter algum custo. E nós temos que estar preparados para arcar com esse custo e pagar esse custo. Tá certo, Leandro. Obrigado pela participação no Canal do Boi. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.